Adorado seja o nome de Jesus. E Filipenses capítulo 4, versículo 7, se acha escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E o que mais? Em Cristo Jesus. A paz de Deus que supera, é acima de todo entendimento, guardará os nossos corações. E o que mais? E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando nós colocamos a nossa vida e a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, através da sua palavra, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós venceremos qualquer batalha. Porque Jesus Cristo nos ordenou que assim os fizéssemos. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico que veio à minha mente e também ao meu coração, para que juntos pudéssemos ler esse texto bíblico e comentarmos alguma coisa a respeito dele. Hebreus capítulo 4, dos versículos 14 a 16, está escrito: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança, ou a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele em tudo, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glória a Jesus. O escritor aos Hebreus, ele nos traz aqui uma palavra muito importante com respeito a Jesus Cristo, sumo sacerdote. E ele está à destra de Deus. Ele não está ali para julgar, para condenar como juiz. Nesse instante ele está como sumo sacerdote. E a função do sumo sacerdote era pegar o problema do povo e levar a Deus através do sacrifício. Todo o povo levava o problema a ele, e ele ali oferecia diante de Deus, e Deus o atendia, e as pessoas eram perdoadas e eram abençoadas por Deus. E assim os profetas ouviam de Deus e transmitiam a mensagem de Deus para o povo. E o povo entendia a sua mensagem através dos profetas. Mas aqui no livro aos Hebreus, nós encontramos que temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, eu tenho certeza, como ele veio, como Filho de Deus, deu a sua vida na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou entre os mortos. E depois de 40 dias ele foi assunto ao céu e voltou à sua glória, à sua posição ao lado de Deus. E ali agora ele tem uma posição linda, maravilhosa, que é uma posição de interceder. Se é uma coisa que eu gosto é de pedir a Deus em favor de alguém. Se é uma coisa que eu gosto é de ajudar alguém. Se é uma coisa que eu gosto é de socorrer alguém. Se é alguma coisa que eu gosto é de visitar alguém quando está enfermos. Essa é uma coisa que eu tenho na minha alma, eu tenho dentro de mim. Eu falei para minha esposa essa semana, eu gosto de chegar ao lado de alguém que está enfermo, está com problema, e levar-lhe uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Imagina os queridos irmãos, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, à destra de Deus, ele olha para a minha situação, para a sua situação, para a nossa situação, e nós ali de joelho pedimos a ele, e ele logo intercede em nosso favor, e Deus o atende, e imediatamente Deus atende e vem a resposta para a solução de nossos problemas. Quem de nós não existe ou não temos problemas? Todos nós.
Cada um problema de uma maneira, de outra, uma dificuldade, uma doença, um desemprego, um problema com o filho, com o parente, com o esposo, com a esposa. Não existe ninguém nessa terra que não tenha um problema, seja esse menor ou maior, mas todos nós temos, porque somos humanos e temos as necessidades humanas, mas também temos um sumo sacerdote. Eu olhando de cima, eu posso ver Jesus Cristo à direita de Deus, e nesta noite, neste horário tão magnífico em que nós estamos adorando em Espírito e verdade, eu posso ver os olhares de Cristo sobre a sua igreja na terra, não só sobre aqui a Santo André, mas em toda a face da terra. Os seus olhares, os seus ouvidos estão atentos às nossas orações, ao nosso louvor e às nossas adorações. Glória a Jesus. E Ele está ali. Ele sofreu semelhante a todos nós, mas sem pecado. E o escritor diz assim para todos nós: cheguemos-nos. Eu fico pensando, quando você quer um emprego, como disse o irmão Oséias, ele prepara em casa e vai até a empresa. Ele tem uma distância da sua casa à empresa, nesse trajeto ele vai pensando, ele vai analisando o que eu vou fazer, o que eu vou me apresentar, o que será que eles vão oferecer para mim, o que será que eles vão perguntar. Então existe ali um dilema muito grande entre a sua casa e o lugar onde ele vai fazer o exame, ele vai fazer o teste. Existe ali nessa trajetória uma preocupação muito grande, ou não existe isto? Por mais capacitado que seja um profissional, ele, ao ir fazer uma entrevista, ele tem as suas preocupações. Será que eu vou conseguir passar? Será que eu não vou conseguir? E ele vai nessa caminhada, mas quando ele chega perto, as pernas começam a tremer. Ele começa a sentir-se frágil, incapacitado, e já começa a ficar nervoso e descontrolando o seu sistema nervoso, mas de repente ele precisa ter tranquilidade. Ele precisa ter paz. A paz de Deus, que excede o entendimento, precisa estar dentro de nós. Cheguemos-nos, portanto, confiantemente. Confiança é um negócio importante. A palavra confiança, ela tem o seu verdadeiro sentido. A pessoa tem que entender que ele tem que ter o seu controle, a sua consciência limpa, para que ele possa chegar na presença de Deus. Isso significa tranquilidade de espírito, tranquilidade da alma. Quando você vai se apresentar a alguém, você não pode chegar nervoso, não pode ficar apavorado. Você tem que chegar com calma, tranquilo, consciente que você, todos os trâmites que precisava para você chegar até lá, você que depende de nós, depende de mim, depende de você, depende de nós fizemos a nossa parte para chegarmos. Cheguemos, pois, é um espaço entre aqui e os céus. E nós estamos nessa distância, nós não temos uma aeronave, nós não temos um foguete que nos leva lá. Nós vamos chegar na presença de Deus através da nossa humildade, através da nossa oração, através da nossa adoração, através do nosso louvor. Nós chegamos à presença de Deus, como esta noite aqui estamos fazendo. Cheguemos, pois, com confiança, segurança íntima de procedimento. Todos os procedimentos da nossa parte, nós concluímos, aleluia, e também a nossa fé para chegar na presença de Deus. Porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que nele confiam. Louvado seja Deus. Então nós não podemos chegar de qualquer maneira, chegarmos junto, portanto, confiantemente. Mas o irmão pode estar pensando, mas será que eu fiz todos os procedimentos para que eu possa chegar na presença de Deus e Ele me atender? Nós talvez não fizemos todos, mas Jesus na cruz do Calvário fez todo por nós. Ele fez tudo, Ele deu a sua vida, Ele deu o seu sangue, Ele deu o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Ele deu tudo com respeito à vida para nós. Louvado seja o seu nome. Então nós temos esta noite condições de chegarmos confiantemente.
Ninguém pode te impedir de você chegar na presença de Deus, como diz aos Hebreus, pelo novo e vivo caminho que Ele resgatou pelo seu sangue na cruz, pela sua carne, louvado seja Deus. Então Jesus na cruz, quando o véu rasgou do alto a baixo, quando o véu se rasgou do alto a baixo, ali abriu-se, descortinou, e cada um de nós temos a oportunidade de ir à presença de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos condições de nos apresentarmos a Ele, louvado seja o seu nome, porque Ele abriu o caminho, o véu se rasgou, o caminho está aberto, e eu e você e todos nós possamos chegar na presença de Deus. Junto, confiantemente, junto ao trono da graça. Lá no trono, não está assentado um juiz carrasco. Um juiz que olha para nós com uma cara feia. Um juiz que olha dentro de nós e fala, isso aí não vou atender. Isto aí não tem condições de atender. Mas trono da graça. Trono do favor. Trono da elegância da forma pela qual Jesus Cristo nos abriu este caminho e nos deu a oportunidade de chegar à presença de Deus através do seu sacrifício no Calvário. Junto ao trono da graça. Tem gente que tem medo, tem gente que se preocupa. Não, tanto faz aqui na igreja, como na sua casa, como lá no seu trabalho, como dentro de um carro, dentro do trono, no metrô, dentro de um avião. Se você sentir a necessidade de chegar ao trono da graça, é só você ligar a sua mente a Jesus Cristo. Em qualquer lugar você pode chegar a Deus através de Jesus Cristo por meio da graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é do homem, o homem não fez nada para isto, mas Jesus fez tudo por nós. Adorado seja o nome de Jesus, a fim de recebermos misericórdia. Glória a Jesus. Isaías, seu livro de Lamentações, ele escreve no capítulo 3, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus nos levanta do monturo, a misericórdia de Deus nos levanta da sujeira, a misericórdia de Deus levanta lá da sarjeta, a misericórdia de Deus nos alcança. Aonde estiver o homem e ele acreditar em Jesus Cristo, Deus o restaura, louvado seja Deus. Recebemos misericórdia, glória a Jesus. Misericórdia é compaixão pela miséria do outro. Paulo diz que todos nós éramos miseráveis. Nós não tínhamos direito da salvação. Mas a misericórdia de Deus, um dia ela me encontrou, ela te encontrou. Como esta moça disse, no momento difícil da sua vida, na hora amarga da sua vida, que um dos seus entes queridos ali estava naquela situação, mas ela encontrou o livro sagrado, ela encontrou a luz, porque a Bíblia diz, Jesus disse que lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho, disse o salmista. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Jesus. Então ela encontrou a luz, ela encontrou a palavra, ela encontrou a vida. Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E quem se alimenta da Bíblia, por ela também viverá, porque ela traz a luz de Deus para os nossos corações. Glória a Jesus. A misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. E todos nós éramos miseráveis, perdidos, caídos, fracassados, doente, triste, abatido, deprimido, mas através de ouvirmos a palavra, o Espírito Santo a colocou em nossos corações, e nós recebemos esta palavra, ela entrou na nossa alma, ela entrou na nossa vida, e restaurou a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Como é bom você olhar para um miserável, para um caído. Ontem eu conversava com o senhor, ali próximo à nossa casa. A sua casa é uma perua,
na calçada, ali onde ele dorme, ali onde ele cozinha. Ele disse: eu tinha casa, eu tinha tudo, mas eu perdi tudo. Eu perdi minha família, e agora estou aqui. Eu não sei como é que ele conheceu meu nome. Ele me chamou Lobato, eu não sei como é que ele me conheceu, ou tomou conhecimento do meu nome. Ali eu comecei a conversar com ele sobre a sua vida. Disse: eu estou ganhando R$90 da Bolsa Família para mim sobreviver. Estou aqui esperando, mas eu acredito em Jesus, que Ele vai me tirar desta. Eu confio em Jesus Cristo, que Ele vai abrir uma porta de misericórdia para mim. Glória a Jesus. E ali eu conversei com ele alguns minutos, porque eu precisaria saber, para me ajudá-lo, eu preciso saber, eu sentar com ele. E falei: mas Jesus te ama. Ele diz: eu sei, eu creio nesse Jesus. Aleluia. Receber misericórdia. Irmãos, na hora que você está em situação difícil, como é bom alguém chegar do seu lado, estender as mãos de misericórdia. Alguém estiver passando fome, você levar um prato de comida. Alguém estiver com sede, você levar um copo de água. Alguém está precisando de um remédio sem poder comprar, você vai lá e compra um remédio para ele. Alguém está sem um sapato, você leva um sapato para ele. Ele está abatido, você leva uma palavra de conforto. Ele está triste, você leva uma palavra de paz para o seu coração. Isto é exatamente o que Jesus Cristo faz por nós, sentado à destra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas vezes você não está triste na sua casa, no seu carro, preocupado, pensando e orando e falando com Deus? De repente você sente uma paz na alma. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, viajando, pensando, e de repente o Espírito Santo entra na minha alma e eu começo a glorificar a Deus. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. E o ponto 2, e acharmos graça. Graça, favor imerecido. Favor que nenhum de nós merecemos, a fim de acharmos graça. Glória a Jesus. Favor imerecido, elegância da forma pelo qual Jesus Cristo nos recebeu por sua graça e por sua misericórdia. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia e leia no livro de Tito, capítulo 2 e versículo 11. Eu posso até citar para os irmãos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se tornou pública através de Jesus Cristo. A graça de Deus tornou real através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E esta noite nós gozamos desta graça maravilhosa. A elegância da forma em que Deus, aleluia, nos conquistou através de Jesus Cristo. E por fim, para socorro em ocasião oportuna. Quando eu leio esse texto, quando eu li esse texto, socorro, quando eu leio este versículo e esta frase, socorro em tempo oportuno, a minha mente vai a uma pessoa acidentada lá na estrada. E de repente chega o corpo de bombeiro, ou ambulância, ele está caído, ensanguentado, perna quebrada, chega aqueles socorristas ali, aqueles paramédicos, ele começa a cuidar daquela pessoa toda quebrada, ensanguentada, e ali eles começam a trabalhar, começam a colocar um manto para aquecer, começam a colocar um soro, começam a ver a pressão, começam a olhar se há quebradura, com todo cuidado, eles pegam 4 e colocam aquela pessoa numa maca, e dá todo o cuidado médico, a injeção na veia, e coloca na ambulância ou no avião, e vai para o hospital. Glória a Jesus. Quando eu olho e vejo no sentido material e humano, aquele socorrista fazendo assim, eu começo a olhar na vida espiritual da humanidade, na nossa.
Comparando a parte física e humana com a parte espiritual. Quanto de nós estava distante de Deus, a nossa vida espiritual quebrada, caída, dilacerada, sem esperança e sem Deus no mundo, mas de repente chega o socorrista Jesus Cristo. De repente chega aquele socorro divino, pega aquela mulher caída, triste, abatida, amargurada, aquele homem desesperado, sem esperança, sem Deus no mundo, e quando essa pessoa ouve a sua palavra, o Espírito Santo, o socorrista, entra em ação e começa a fortalecer a nossa alma, começa a fortalecer a nossa fé, começa a fortalecer a nossa esperança, e vai nos dando medicamento espiritual, dando ânimo, dando alegria, dando paz, dando esperança, vai enchendo a nossa vida do poder de Deus, e a gente vai restaurando e vai glorificando o nome de Jesus. Porque nem sempre nós somos fortes, nem sempre nós somos robustos, não. Tem hora que nós estamos quebrados, ou não tem hora? Ou não tem hora que você está lá no fundo do poço, tem hora que você não tem força nem para orar, tem hora que você não tem força nem para ler a Bíblia, tem hora que você parece que vai se afundar, mas nesta hora, aleluia, quando Pedro pensa que vai afundar, pede socorro, o socorrista está ali, pega na mão e levanta. Eu estou aqui, Pedro, para te ajudar. Jesus vai dizer para nós: eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, minha filha, para te ajudar. Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, louvado seja Deus. Socorro, amparo, auxílio e proteção. Nós temos o auxílio de Deus, nós temos a proteção de Deus, nós temos a proteção divina. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu estava na Suécia no ano passado, quando eu cheguei ali, eu pensei que eu não voltaria para o Brasil. Eu falei: minha esposa vai retornar sozinho para o Brasil. Eu fui ao hospital. E ali naquela situação, eu fiquei 23 noites sem fechar os olhos. Tentava dormir, não conseguia. Foi 23 noites, em claro que eu passei. Eu pensei que ia ficar doido, ia morrer, meu coração ia estourar. Mas os meus filhos aqui no Brasil orando, a minha filha orando, e o pastor Jorge lá no Silvana, ele ficou sabendo e colocou a igreja em oração. E eu estou aqui vivo para a glória de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a nossa carreira, a nossa chegada é no céu, a nossa chegada é ao trono da graça, onde Jesus está esperando você. Às vezes eu vejo, tem irmãos que não estão aguentando mais com o peso da cruz, mas ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, ele vai gemendo, ele vai chorando, ele vai lutando. Daqui a pouco ele chega no altar de Deus, ele chega ao trono da graça, e quando ele chega ao trono da graça, ele recebe o abraço de Cristo, ele recebe a fortaleza de Cristo, ele recebe o amor de Cristo, ele recebe a ajuda de Cristo, ele recebe a misericórdia de Cristo, ele recebe o amparo de Cristo, ele recebe o socorro de Cristo, e ele levanta e continua andando, porque a nossa caminhada é chegar no céu. Glória a Jesus, glória ao nome de Jesus. Em tempo oportuno, em momento favorável. Tem momento que não nos favorece. Tem hora, irmãos, que você tem vontade de ler a Bíblia e não lê. Tem hora que você tem vontade de orar, você quer orar, mas você não tem força para orar. Ou não tem? Tem ou não tem, pastores? Tem hora que você não tem força para orar, a luta é grande, o problema é grande. Você não tem força para orar, mas naquela hora o Espírito Santo entra com gemidos inexprimíveis, que nós ouvimos a leitura bíblica esta noite. A natureza geme, nós gememos, e o Espírito Santo entra em ação na hora que nós não temos mais força, parece que a nossa fé está se esgotando, mas naquela hora, louvado seja Deus, o Espírito Santo entra com ação, e ninguém pode segurar o poder do Espírito Santo,
porque Jesus disse: se eu não for, ele não virá a vós, se eu for, enviá-lo-ei, e ele estará convosco para sempre. Eu quero vos dizer, queridos e amados irmãos, que o Espírito Santo está conosco esta noite. O Espírito Santo está conosco esta noite, para nos ajudar a chegar perante o trono da graça. E o importante, quando você chegar no trono da graça, você chega cansado, você chega quebrado, você chega abatido, mas quando você chega ali, na sala do trono, você tem uma cadeira para sentar, você tem o sumo sacerdote para te ouvir, você tem Deus para te fortalecer, você tem o Espírito Santo para te dar vitória e te dar força, para que você possa continuar caminhando. Louvado seja o nome de Jesus. Você chega no trono da graça, você não vai ver só você vai ver vários irmãos, que você pensava que era forte, que você pensava que era poderoso, que você pensava que não tinha problema, também ele está lá com problema, pedindo a misericórdia de Deus, porque entre a humanidade não tem ninguém grande, não tem ninguém poderoso, poderoso é só Jesus Cristo, e nosso Criador. Todos nós somos iguais. Jesus na cruz, Deus olhando em Jesus na cruz, ele nivelou a igreja no mesmo grau de Jesus. Todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Mas aonde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça de Deus se há manifestado, ela vem trazendo, e ela vem trazendo bênção, ela vem trazendo alegria, ela vem trazendo perdão, ela vem trazendo paz, ela vem trazendo força, ela vem trazendo fé, ela vem trazendo o poder de Deus para vencer os intempéries da vida e chegarmos ao trono da graça e ali alcançarmos misericórdia. Amém, queridos? Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra que o Espírito Santo nos deu esta noite. Não desista nunca. Lutar sempre e desistir nunca mais. Nunca mais. 68 anos nessa escosta. Com 7 anos, o pastor Ciro já falou aqui no domingo, com 7 anos de idade, o meu pai montado em um cavalo na fazenda, na cidade de Santo Anastácio, presidente de Venceslau, Picurubi, Porto Pitácio, montado em cima de um lombo de um cavalo, em cima de uns arreios, pegava a sua Bíblia, o vidrinho de óleo, e saía para aquelas fazendas, pregando a palavra de Deus, e ungindo os doentes, e esse menino na garupa daquele cavalo, no meio das fazendas, no meio daqueles sertões, 1947, mas eu vi, eu vou contar só uma historiazinha para os irmãos bem rápido. Eu lembro-me, em uma certa ocasião, que meu pai saiu de casa, com um vidro de óleo, a sua Bíblia, e a sua pastinha, e o seu palitozinho, sua gravatinha, montamos naquele cavalo, e para irmos para a igreja, tinha que passar 3 fazendas, e tinha uma mata muito grande, mais ou menos 50 alqueires. E quando chegou na entrada daquela mata, para passar do outro lado, ele lembrou assim, a irmã Bilina, era uma senhora de idade, tinha 2 filhos e 2 filhas. Ele lembrou, ela faz dias que não vem na igreja. Eu, como criança, com 7 anos de idade, eu ouvi isso do lado do meu pai. E ele disse, eu preciso ir lá ver o que está acontecendo. Ele deu a volta por trás da mata. E essa família trabalhava na olaria, amassando tijolo, barro com os pés para fazer tijolo. A sua roupa toda vermelha de barro, e elas amassavam aquele barro com os pés para fazer tijolos. E ele deu a volta e chegou lá. Quando ele entrou na entrada da fazenda, que ele viu aquela família amassando barro para fazer tijolo, a irmã Belina, ela deu um grito, pastor Lobato está chegando, mandou os filhos todos pararem de amassar barro, todos cheios de barro, as mãos, os pés, a roupa, e meu pai apiou na beira do rancho, era um rancho coberto de sapé, feito de pau a pique, o chão de barro, e a cama feita de quatro forquilhas de madeira assim, com os varas acima, e o colchão era feito de taboa. E chegamos ali naquele barraco, meu pai desceu do cavalo, abraçou cada um daqueles irmãos, uma menina, e ela chorando disse, pastor Lobato,
Faz mais de uma semana que eu não posso ir para a igreja, porque a minha filha está moribunda em cima desta cama, uma menina. Por isso que eu não tenho ido na igreja, ela está aí à morte, eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Eu me lembro até hoje, 1947, meu pai abriu a sua pastinha, pegou o vidrinho de óleo, abriu palavra no livro de Tiago, leu aquele texto bíblico. Aquela menina estava em cima daquela esteira, daquela cama de madeira, e ele dobrou o joelho ali, leu o texto bíblico, pegou o vidrinho de óleo, tirou o óleo, ungiu aquela menina e orou. Aquela menina levantou na mesma hora. Na mesma hora ela levantou. A família dobrou o joelho todo sujo ali. E eu como menino olhando aquilo, meu pai é doido, fazendo essas coisas aqui, criança. Mas eu tenho a minha memória, a minha lembrança, aquilo que meu pai, como pastor, fizera. E quando meu pai passou para a eternidade, uma noite, Deus me deu uma visão, e naquela visão, chegou um ônibus lotado de passageiros, naquela noite, naquela visão, e os passageiros todos sentados. Meu pai estava com a sacolinha de pedras preciosas, e entramos, ele entrou na frente, minha esposa no meio, eu atrás, e quando entramos naquele ônibus, na visão daquela noite, eu olhei e disse, mas passageiros todos sentados, só nós três de pé, e o motorista fecha a porta do ônibus e viaja. Naquele instante meu pai pegou aquela sacolinha de pedras preciosas e disse, meu filho, isso aqui é teu agora, daqui para frente é teu. E meu pai desapareceu de dentro do ônibus, ficou eu e minha esposa de pé. Aí eu lembrei, de manhã, tomando café com minha esposa, eu me lembrei daquela visão, e eu contei para minha esposa, e eu disse para ela, Deus me deu discernimento. Ela disse, o que é? O ônibus é a igreja. A igreja. O que conduz a igreja é o Espírito Santo. E Deus levou meu pai como pastor. E aquelas pedras preciosas, o Espírito Santo me disse, são o dom ministerial. É o dom ministerial. E daquela hora em diante, meus queridos irmãos, eu assumi o compromisso com Deus. E já faz 48 anos que pastoreio. Estou aqui com vida para te trazer esta palavra, para nos trazer essa palavra. Não desista nunca, porque Jesus Cristo é fiel. Ele é fiel, louvado seja Deus, Ele nos aguarda, um dia estar com Ele por toda a eternidade, louvado seja o nome de Jesus. Portanto, assim, que Deus em Cristo continue nos abençoando, e ore pelo pastor Sila, para que Jesus venha curá-lo, para que eu não precise mais vir aqui pregar, e ele seja aqui pregando, não é? Glória a Jesus. Deus em Cristo nos abençoe, muito obrigado pela oportunidade, irmão Oséias, muito obrigado, igreja.